Pai, agradecemos a Ti por podermos nos assentar aos Teus pés mais uma vez juntos, como igreja. Agradecemos a Ti pela Tua bondosa mão sobre as nossas vidas. Agradecemos a Ti pelo trabalhar de Tua palavra em nossos corações. Agradecemos-Te Tua imensa misericórdia sobre as nossas vidas e a Tua fidelidade. Pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos conduza através da Tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Esperamos em Ti, confiamos em Ti, cobre-nos com o precioso sangue do Teu Filho e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, na reunião anterior, nós fizemos uma pequena explanação sobre dois termos relacionados à justificação, à ideia de justificação, muito importantes. Os irmãos que estiveram aqui puderam acompanhar. As questões chamadas imputação e infusão, mostrando então qual a diferença e qual seria a má compreensão, muitas vezes, de muitos, dentro desse assunto, justificação. Temos mostrado aos irmãos que essa é uma coluna, um alicerce profundo da vida da igreja. Um tremendo alicerce. Segundo, como já vimos, o homem que, talvez dentre todos, seja o que Deus mais usou, além do apóstolo Paulo, com respeito a esse assunto de justificação pela fé, possivelmente tenha sido Martinho Lutero. E foi ele quem disse que este é o alicerce sobre o qual a igreja há de permanecer de pé ou cair. O alicerce da justificação pela fé. Ou a justificação somente pela graça por meio da fé. E nós temos procurado mostrar o que significa isso. E hoje nós quero fazer uma pequena retomada do que falei na reunião anterior, bem rápido, e nós vamos avançar e ler o texto de Romanos capítulo 4, para talvez nos ajudar numa compreensão mais dilatada ainda sobre esse assunto. Mas antes de entrarmos lá, os irmãos se lembram que na reunião anterior nós lemos 3 textos que mostram essa ideia de imputação. Quando na reunião anterior fizemos aquela comparação, nós mostramos para os irmãos o erro do doutrinamento que diz que a justificação é um ato para o qual nós caminhamos passo a passo. Que a justiça de Deus vai sendo infundida em nós. Normalmente aqueles então que compreendem erroneamente assim, entendem que essa justiça sendo infundida, baseado no que nós fazemos, em nossas obras, ela então nos tornará, quem sabe, um dia, aptos, idôneos, para sermos justificados diante de Deus. Esta é a justificação pelas obras. É, por exemplo, a grande base do sistema católico romano. A justificação pelas obras. Irmãos, essa não é uma verdade bíblica. Nós sabemos que Deus tem queridos irmãos dentro desse sistema, chamado católico romano. Mas nós sabemos que o sistema em si, ele é antibíblico. E essa é uma das proclamações desse sistema que é antibíblica. Nós não somos justificados pelas obras. Nós somos justificados pela graça somente, por meio da fé. Então a justificação não é uma questão de Deus estar infundindo justiça em nós através das obras que fazemos, sejam elas quais forem. O profeta Isaías, por exemplo, nos diz que todo o melhor da nossa justiça, aos olhos de Deus, são como trapos imundos, trapos de imundícia. E através dos seus profetas, Jeremias, por exemplo, ele anunciou que viriam dias em que ele seria a justiça do seu povo. O Senhor, justiça nossa. Então, irmãos, que necessidade nós temos de uma boa compreensão da justificação pela fé. Quanto é necessário? É necessário para uma segurança dos nossos corações. É necessário para que honremos o nome de Deus. É necessário para que não lancemos vilipêndio contra a cruz.
Porque a obra realizada na cruz foi completa, perfeita e completamente suficiente para a nossa salvação. Qualquer tipo de ensino que pleiteie contra a total suficiência da cruz é uma ofensa a Deus. E a justificação pelas obras pleiteia frontalmente contra o que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Porque naquela cruz, Ele, somente Ele, cumpriu toda a justiça de Deus. Então, quando falamos na reunião anterior sobre essa diferença de imputação e infusão, mostramos então que na visão de muitos, justificação é processual. A justiça vai sendo infundida em nós, até que um dia somos justificados. Mas a Bíblia então não ensina infusão de justiça para justificação. A Bíblia ensina imputação de justiça para justificação. Isso faz muita diferença, porque imputação fala de justiça sobre nós, e não nossa, uma justiça que não é nossa. Então nós estivemos abordando por vários ângulos essa questão na reunião anterior. Mas queria que os irmãos se lembrassem dos textos que nós citamos, aqueles 3 textos, são bem importantes. O primeiro, 2 Coríntios 5:21. Aquele texto diz assim que Deus, aqueles, se referindo a Deus, ou melhor, se referindo a Cristo, aquele Cristo que não conheceu o pecado, Ele, Deus, né? Está implícito ali, é claro. Ele, Deus, o Pai, o fez a Cristo, pecado por nós. Não é assim que diz lá? 2 Coríntios 5:21. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele nós, que não somos justos, fôssemos feitos justiça de Deus. Texto tão tremendo sobre esse assunto de imputação. Os irmãos estão vendo a troca nesse texto? Que troca clara? Aquele que não conheceu o pecado, esse é o Senhor Jesus. Nós vemos também na reunião anterior, dentre os 3 textos que eu citei, um deles é 1 João 3:5. O que diz lá? Que Jesus se manifestou para tirar os pecados. E nele, o Senhor Jesus, não existe pecado. Nele não existe pecado. Então qual foi a troca que o Senhor fez? Deus o Pai. Deus o Pai imputou o nosso pecado sobre quem não tem pecado. Não tinha pecado, o Senhor Jesus. Irmãos, esse é o próprio alicerce do Evangelho. Perdido isso, perdido está o Evangelho. Lembra que quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele falou assim: irmãos Gálatas, mesmo que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, que vá além do que eu vos tenho anunciado, seja reprovado. Tão clara era a visão de Paulo sobre justificação pela fé. E o que ele fala em Gálatas? Qual é o tema de Gálatas? Justificação pela fé. Gálatas e Romanos. O foco dos 2 livros é o mesmo. Justificação pela fé. Vocês começaram pela graça através da fé, agora estão se aperfeiçoando na carne. Lembra que Paulo diz aos Gálatas? Vocês foram justificados pela fé e vão ser santificados da mesma maneira, pela fé. Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa santificação. Então, vejam quão importante é esse alicerce, a justificação pela fé. Tão sério, irmãos, que quando Paulo viu os Gálatas se desviando nesse assunto, ele começa aquela epístola de uma forma com a qual ele não começa nenhuma outra. Ele começa aquela epístola de uma forma forte, aguda. Ele mal faz uma apresentação, ele mal saúda os irmãos. Ele inicia aquela epístola num tom grave, um tom terrível, se os irmãos observarem, lerem aquela epístola. Ele fala assim, que ele estava impressionado com aqueles irmãos daquela região chamada Galácia, algumas províncias ali dominadas pelo Império Romano, a Galácia. Então, quando Paulo escreve a eles, ele diz assim: eu estou impressionado com vocês. Vocês viram Cristo? Cristo foi exposto diante dos seus olhos como que crucificado. Como que Paulo quisesse dizer assim: eu preguei o Evangelho a vocês de forma tão clara, que vocês viram Cristo como que crucificado. Todo aquele significado da cruz. Mas e agora? O que vocês estão fazendo? Vocês estão retornando àquelas práticas judaizantes? Se abstenha disso, não toque isso, não faça aquilo, observe essa lua nova, aquela festa, aquela cerimônia, para que vocês possam ser aperfeiçoados por meio dessas coisas. Paulo falou, isso tudo é sombra. Como ele disse aos Colossenses também. Ele fala assim, quem que enfeitiçou vocês? Ele usa a palavra fascinados, né? Gálatas insensatos, ele diz. Vocês estão fascinados. Quem que enfeitiçou vocês? Ele usa expressões muito fortes naquela carta. Porque
este alicerce estava sendo mexido, irmãos. Os irmãos veem a importância? Como eu disse na reunião anterior, você pode ter toda uma linda casa edificada, uma casa de verdades, uma casa de doutrinas bíblicas, sadias, edificadas então na visão de Deus. Mas se esse único alicerce, justificação pela fé, ele treme, ele derruba tudo que está sobre ele. Porque ele é o alicerce de todas as outras verdades. Nunca haverá glória na igreja sem o alicerce sólido da justificação pela fé. Claro. Se o alicerce sólido da justificação pela fé não está colocado, não haverá glória na igreja. Nós vamos ter uma peleja humana. Nós vamos ter obras humanas. Nós vamos ter votos humanos. Nós vamos ter peleja humana. Nós não vamos ter glória do que Deus fez em Cristo perfeitamente, completamente. Nós não vamos ter aqueles cânticos do Apocalipse. Glória ao Cordeiro que foi morto, pelo seu sangue ele comprou para Deus. Nós não podemos ter esse cântico. Nós vamos ter que cantar um outro cântico. Um cântico de glória às nossas obras. Um cântico de glória à nossa justiça. Um grande cântico de glória à nossa competência. Né? Não vamos poder ter os cânticos de glória ao Cordeiro, de Apocalipse. Então, irmãos, esse alicerce da justificação pela fé é tremendo. Se ele se estremecer, nós derrubamos tudo que foi edificado sobre ele. E os irmãos sabem que a história da igreja provou isso, não só na época da Reforma, mas em muitas outras épocas. Então, hoje, nós vamos tocar pela última vez, por este momento, para podermos prosseguir nesse assunto de justificação pela fé. Já fizemos isso em 2 reuniões, hoje é a 3ª vez. Primeiro, então, o que nós vamos retomar da reunião anterior é que você guarde a diferença entre essas duas questões. Ser justificado por meio da graça, pela fé, significa crer. E crer não é crer na fé. Não é você crer na sua fé. Não, eu creio e acredito na minha fé. Isso não salva ninguém. É você crer num Salvador fora de você. Cristo. Crer é isso. Crer é unir-se. Crer é entregar-se. Crer é confiar em outro. Esse é o significado de crer. Não é crer na sua fé. Sua fé não é nada. Sua fé não tem base. Senão naquele que morreu. Naquele que ressuscitou. Né? Nós não podemos ter fé na fé. Nós não somos justificados pela fé na fé, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, a ideia da justificação pela fé é que nós cremos que naquela obra na cruz do Calvário, o nosso pecado foi imputado àquele que não tem pecado, o Senhor Jesus. Imputação. Então, irmão, vamos olhar o texto agora por 2 ângulos, o Senhor Jesus e nós. O que 2 Coríntios diz? E talvez nós não tenhamos tido tempo de completar essa ideia na reunião anterior, e por isso eu estou retomando. O que o texto de 2 Coríntios diz? Que ele não conheceu o pecado. Agora vamos fazer então uma analogia com esse texto, jogar com esse texto. Ele não conheceu o pecado. E nós? Se fosse falar de nós, com as mesmas palavras desse texto, nós diríamos assim: nós não conhecemos justiça. Ele não conheceu o pecado. Nós não conhecemos justiça. Nós só conhecemos pecado. O que Deus fez? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Essa é a tremenda expressão. Deus o fez pecado por nós. Para que nele, nós que não conhecemos justiça, só pecado, mas nele pudéssemos então ser feitos justiça de Deus. Olha que troca tremenda. Coração do Evangelho. Substituição vicária. Na cruz do Calvário, o Senhor por nós. Irmãos, a Bíblia prega essa mensagem de Gênesis a Apocalipse. E é claro que especialmente o Novo Testamento. Pedro, por exemplo, diz assim: o justo foi entregue pelos injustos. O justo pelos injustos. Para conduzir-vos a Deus. Como que nós fomos conduzidos a Deus? Porque o justo foi entregue pelos injustos. Nenhuma obra nossa. Nenhum mérito nosso. Nada nosso. Como falei na reunião anterior, para não dizer que não tem nada nosso na justificação, só tem uma coisa que nós cooperamos, contribuímos na justificação. É o pecado. Porque sem o pecado não precisava de justificação. Então nós entramos com o pecado. E o Senhor entrou com a sua justiça. E nele nós fomos feitos justiça de Deus. Irmãos, esse é o assunto da justificação pela fé. É um assunto que ofende a natureza humana.
Porque você se vê diante de Deus como um mendigo, um desvalido, um incompetente. Ele se fez pecado por nós. Porque nós não tínhamos nenhuma condição de reatar o relacionamento com Deus por nada o que pudéssemos fazer. Então, esse é o assunto bíblico da justificação pela graça, somente pela graça, por meio da fé. Imputação significa então que esse Senhor Santo foi feito pecado. Continuando a analogia desse texto. Se o texto de João diz que nele não existe pecado, então, irmão, por favor, preste atenção agora. Cuidado em como você interpreta 2 Coríntios 5. Para você não deixar de obter o contexto da Bíblia toda. Cuidado para você não ter uma compreensão errônea de que Jesus na cruz foi feito um pecador. Porque o texto de Coríntios não diz que ele foi feito pecador. O texto de Coríntios diz que ele foi feito pecado e não um pecador. Porque Jesus nunca foi um pecador, nem na cruz. A ideia da imputação. Na cruz o Cordeiro Santo de Deus é o mesmo, mas foi julgado na cruz como o pecador, que somos nós, embora ele não conhecesse pecado. Se ele fosse um pecador, ele não poderia nos representar. O sacrifício dele não teria valor nenhum, nem para ele mesmo, porque o salário do pecado é a morte. E se ele fosse um pecador, a morte dele ia ser uma consequência do seu próprio pecado. Mas a morte dele foi uma morte, então, vicária, uma morte suficiente para a salvação e para a redenção, exatamente porque ele é o Cordeiro Santo de Deus. Irmãos, a morte retém tudo que contém pecado. Morte e pecado são irmãos gêmeos. O salário do pecado é a morte. Depois que o homem pecou, ele morreu, ele não foi criado para morrer. Não é? A promessa daqueles que pertencem ao Senhor Jesus é viverem com Ele eternamente. Por isso que a morte, de todas as maneiras, mesmo naqueles que creem no Senhor, ela soa de uma forma tão ruim. Não é? Nós temos uma viva esperança e não temos medo da morte. Mas a morte soa de uma forma muito ruim para nós. A coisa mais feia do mundo é a morte. Um cadáver sem vida. Não é? É muito feio. Porque nós não fomos criados para isso. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Para isso nós fomos chamados. Não é? Então, irmãos, o que aconteceu naquela cruz? Aquele Senhor que não tem pecado entrou na morte. Ele entrou na morte. Mas porque ele não tem pecado, pecado e morte são irmãos gêmeos. Quando o Senhor Jesus entrou na morte, a morte ficou com um problema muito sério. Porque alguém agora entrou na morte, mas não podia ser retido por ela. Porque ele não tinha pecado. É isso que Pedro fala lá naquela mensagem maravilhosa em Atos, quando ele prega ali, capítulo 2. Ele diz assim que era impossível que os grilhões da morte retivessem a Cristo, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus. A morte só retém quem tem pecado. A morte não retém quem não tem pecado. Então, quando o Senhor Jesus entrou na morte, ele destruiu a morte. É isso que o livro de Hebreus fala, não é? Olha que expressão forte. Destruiu a morte. Agora, quando Paulo olha para a morte, ele fala assim, para mim o morrer é lucro. Por que Paulo fala para mim morrer é lucro? Ele confiava na justiça dele? Na fé dele? Não. Ele confiava no Senhor Jesus, que entrou na morte e que venceu a morte. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tremendo, irmãos. Então os irmãos vejam a imputação, os irmãos vejam a troca, a substituição. Ele sem pecado, o pecado imputado sobre ele. Nós, sem justiça, só com pecado. E a justiça imputada sobre nós. Então o Senhor Jesus não foi tornado um pecador na cruz, ele nunca foi um pecador. Nele não existe pecado. Mas ele foi sim julgado na cruz como um pecador. Em nosso lugar. Esse é o sacrifício substitutivo, né? O texto de Gálatas que eu li na reunião anterior faz a mesma coisa. Diz assim que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Mesma situação. Texto de Gálatas 3,13 e de 2 Coríntios 5,21 são correspondentes. A expressão em Coríntios é feito pecado. Ele foi feito pecado. A expressão em Gálatas é feito maldição. Ele foi feito maldição. Mas, irmão, o Senhor Jesus não é nem pecador e nem maldito. Mas sobre ele foi imputado o nosso pecado e sobre ele foi imputada a nossa maldição.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Você acha que quando o Senhor Jesus estava na cruz, Ele era maldito? Claro que não. Nele não existe pecado. Mas a Bíblia diz assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por quê? Porque Ele foi feito maldição por nós. Lembra que Deus se preocupou em ensinar essa verdade desde o Velho Testamento? Vou citar um exemplo muito lindo para os irmãos, bíblico. O exemplo de Números, o povo caminhando pelo deserto. Os irmãos se lembram que numa ocasião, eles estavam murmurando contra Deus, fizeram isso 10 vezes. Numa das ocasiões, então, o Senhor os julgou de uma forma especial. Ele mandou ao povo, enviou ao povo, serpentes abrasadoras, que estavam mordendo o povo estava morrendo. Então o povo clamou ao Senhor, através de Moisés, clamou ao Senhor para que tirasse do meio deles aquelas serpentes. A serpente na Bíblia, é claro, uma figura clara, né, do pecado, obviamente, do inimigo, de Satanás, do diabo. Então a oração deles, o pedido deles para Moisés, para que Moisés fizesse ao Senhor, veja só, é que Deus tirasse as serpentes do meio deles. Mas como o Senhor queria anunciar para eles, ensinar para eles algo que se referia ao seu Filho, a redenção perfeita que ele executaria em Cristo, tudo que ele fez no Velho Testamento apontava para o seu Filho. Então veja que o Senhor não fez o que eles pediram. Ele não afugentou a serpente do meio deles. Ele deixou as serpentes lá. Só que ele falou para Moisés, Moisés, o antídoto vai ser feito da seguinte forma. Levanta uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze, numa haste. Levanta uma serpente numa haste, numa cruz. Né? E todo aquele mordido que olhar para essa serpente viverá. Ele não sofrerá o dano desse veneno. Os irmãos estão vendo a visão do Evangelho aí? O pecado ainda está em nós. Paulo fala que em nós, o nosso homem natural, a lei do pecado e da morte está. Mas por que ele não nos rege, não nos domina? Porque nós estamos em Cristo, e em Cristo reina a lei do Espírito da vida, que te livra da lei do pecado e da morte. Então ele não tira o pecado de nós. Ele não erradica o pecado de nós. Ele nos dá toda a provisão em Cristo, por um lado, e no Espírito, por outro lado. As duas verdades também são correspondentes em Romanos. Primeiro ele nos pôs em Cristo, então nós fomos justificados. Agora ele nos ensina a andar no Espírito, e nós não satisfazemos a cobiça da carne. Né? Em Cristo, Romanos 5, no Espírito, Romanos 7 e 8. Verdades complementares. Então essa é a ideia da imputação. Isso precisa ser compreendido por nós adequadamente. Né? Quando você peleja a batalha espiritual na sua vida, tenha cuidado nessa compreensão. Sabe, irmão, o lugar mais tranquilo do mundo é o cemitério. Ali não tem luta, porque só há mortos. Quando nós temos luta em nossa vida espiritual, é sinal que nós estamos vivos, que nós nascemos de novo. Um dos sinais do nosso novo nascimento é a nossa luta espiritual. Antes, o pecado para nós era a nossa jornada, era a nossa história. Agora o pecado nos faz mal. Antes, o pecado era o nosso curso óbvio. Era um curso óbvio. É só ali que poderíamos andar. Hoje o pecado não é o nosso curso óbvio. O pecado é como o trem se descarrilhar. Saímos do trilho. Nós sentimos muito bem os solavancos de termos saído do trilho. Isso é sinal que nascemos de novo. Que em nós habita o Espírito de Deus, que não tem prazer no pecado. Que nos fala a respeito dos nossos descaminhos. Que nos leva de novo a ver a cruz. De novo a ver a suficiência de Cristo. Que nos conduz ao arrependimento. Que nos leva a julgar nós mesmos. Que nos leva a não confiar em nós. Que até mesmo nos quebra, nos quebranta através do pecado. Mostra a nossa tolice, a nossa soberba, nosso orgulho, nossa autossuficiência. Isso só é uma verdade na vida dos que nasceram de novo. O mundo não sabe nada disso. Não é? Então quando você estiver lutando na sua batalha espiritual, cuidado em como você compreende isso. Só há luta onde há vida. Nós que nascemos de novo, nós lutamos. A Hebreus diz assim, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Lembra? Ou até a morte. Então que coisa importante, irmão. Antes tudo era normal para você. A mentirinha daqui, a coisinha de lá, o nozinho daqui, o jeitinho de lá, não é? O pensamento errado daqui, a conduta errada dali, tudo ia-se ao solavanco. Normal, tudo certo.
Mas quando você foi encontrado pelo Senhor, se o Espírito Santo habita no seu coração, nada disso é normal mais. Nada é normal. Né? Porque agora você nasceu de novo. Então o Senhor vai lidar com você como um filho que está sujo, mas que foi justificado pela graça. Diante de Deus está limpo, mas na sua experiência tem que ser arrumado, tem que ser santificado. Mas essa é uma outra questão. Se você se entregou ao Senhor Jesus, você está justificado. Essa questão chamada santificação, ela vem depois. Ela vem por consequência. Né? Não podemos inverter como em alguns sistemas. Nós não somos santificados para um dia ser justificados. E se não tivermos um bom ponto até morrer, nós vamos para uma esfera própria para sermos ali purgados dos nossos pecados. Aí quem sabe um dia podemos sair daquele lugar e irmos para o céu. Né? Isso é uma heresia. A Bíblia não ensina isso. Nós somos justificados pela graça por meio da fé. Se cremos no Senhor Jesus. Se já demos esse testemunho voluntário, consciente em nossas vidas. Conscientes. Porque alguns fazem isso sem realidade. Mas se nós demos um testemunho consciente do que estamos fazendo, do que significa isso, Cristo se mostrou a nós. Nós confiamos em um Salvador fora de nós. Nós lançamos toda a nossa confiança nele. Senhor, eu sou nada, eu sou um pecador, eu creio em Ti, pela Tua graça. Vi a Ti, pela Tua graça. O Senhor me chamou, porque o Senhor me amou primeiro. Então, se nós sabemos que fomos encontrados pelo Senhor, irmãos, nós precisamos começar a desenvolver mais solidamente uma certeza em nossos corações baseada na palavra. Precisamos muito como igreja. Nós não somos um povo lutando para ser aceitos por Deus, nem para ser justificados. Nós somos um povo de adoradores, que adoram a Deus pelo que Ele fez em Cristo e nos abençoou nele em Cristo, com toda essa sorte de bênção espiritual. Fomos aceitos, fomos justificados, fomos até mesmo escolhidos antes da fundação do mundo, fomos predestinados para sermos conforme a sua imagem. Então nós vamos crescendo na visão da graça. Isso vai dando muita solidez ao nosso coração. Né? Então tão importante é essa compreensão da justificação pela fé, dessa substituição, essa troca, chamada imputação. O pecado foi imputado a ele e a justiça foi imputada a nós. Agora, da mesma maneira então, para terminar e entrarmos em Romanos 4, se você fizer a analogia como eu falei, assim como Cristo nunca foi um pecador em essência, para que nós fôssemos justificados, nós também não nos tornamos justos em essência. Mas como eu usei o exemplo na reunião anterior, nós fomos cobertos. Né? É como um lenço ser colocado sobre uma Bíblia. A Bíblia ainda é Bíblia, o lenço ainda é lenço. Mas o lenço cobre a Bíblia, você não vê mais a Bíblia. Não é? Foi imputado justiça. Mas o livro ainda é livro. Você ainda é você. Não foi infundida a justiça dentro de você, mas foi imputada a justiça a você. Imputado, você foi coberto. Os irmãos querem ver essa verdade de forma cristalina? Então vamos ver Romanos capítulo 4. Vou ler o capítulo todo. Primeiro para que ele possa falar por si mesmo, porque é a palavra de Deus. E depois, porque todo ele é muito importante nesse assunto. Vamos ler todo esse capítulo. Os irmãos procurem se concentrar bem na leitura para não perderem o raciocínio aí, né, do Espírito Santo através de Paulo. Romanos capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Então olha como é clara a lógica aí do raciocínio, não é? Se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, ele não foi justificado pelas obras. Porque o que afirma a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado, olha a palavrinha aí, imputado, para a justiça.
Ora, ao que trabalha, olha a conclusão do versículo 4. O que trabalha, que faz obras, peleja, luta, né? O salário não é um favor. Não é? Ele merece. Ele trabalhou, ele lutou, ele pelejou. O salário não é favor. O salário é dívida. Mas olha o restante. Mas, verso 5, o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Não é justifica o justo, porque não há justo. Foi o que ele falou no capítulo 3. Não há justo, nem sequer um. Todos se extraviaram, todos se corromperam. Não é isso que ele diz no capítulo 3? Então no verso 5 ele diz, ao que não trabalha. Você trabalhou, irmão, para a sua justificação? Você tem trabalhado pela sua justificação? Se tem, para já. Para imediatamente. Porque você tem ofendido o Espírito Santo. Você deve trabalhar pela sua santificação. Se entregando a Deus, julgando a você mesmo, andando na luz, praticando a verdade, conhecendo o Senhor, andando junto com os irmãos, trabalhando e desenvolvendo a sua salvação, no sentido de santificação. Mas se você tem batalhado para ser justo, ou para ser aceito diante de Deus, pare imediatamente. Porque você está no caminho das obras, ofendendo a cruz de Cristo. Então o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, não é fé na fé, mas é fé naquele que justifica o ímpio, o Senhor Jesus. A sua fé lhe é atribuída como justiça, atribuída, a mesma ideia de imputação, foi-lhe atribuída, ou seja, não é dele a justiça foi atribuída, o sentido é lançado em conta. Foi colocado algo na sua conta que não é seu. Foi um depósito na tua conta que não é seu. É da graça de Deus em Cristo. Né? Essa é toda a força da visão de Paulo, né, do Espírito Santo. Versículo 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado, agora ele vai para Davi. Porque Abraão e Davi são as maiores figuras do povo judeu. Né? Abraão e Davi. Então ele usa essas duas figuras e mostra. Então vamos ver como que o nosso pai Abraão foi justificado. Vamos ver se foi pelas obras ou se foi pela fé. Não é? Então ele vai em Abraão primeiro, depois ele vai em Davi. Olha como é interessante. Assim também Davi declara ser bem-aventurado, cheio de gozo, de paz, de alegria, de felicidade, é o sentido desse termo, né? O homem a quem Deus, de novo, atribui. Tá vendo? Atribui, não é dele. Atribui justiça. Independentemente de obras. Então é uma verdade cristalina, irmãos. Não é isso? Irmãos, existem conceitos na Bíblia, doutrinas mesmo, que não são tão claras. Por exemplo, a doutrina do arrebatamento da igreja é claríssima. A igreja será arrebatada para estar com o Senhor para sempre. Agora, não é claro na palavra de Deus quando a igreja será arrebatada. Será antes do Senhor Jesus se revelar visivelmente a toda a terra? Antes da grande tribulação? Será depois da tribulação? Será no meio da tribulação? Serão arrebatamentos parciais? Não sei, ninguém sabe. Mas sabemos que a igreja será arrebatada, não é? Mas, irmãos, a verdade da justificação pela fé, ela é tão fundamental que o Espírito Santo ele é repetitivo em palavras, para que não fique nem uma fagulha de dúvida. E não é só Romanos 4. É Romanos 3, 4, 5, Gálatas, principalmente esses livros, né? Para dissecar esse assunto claramente, para que ninguém tenha dúvida. Porque é um assunto diante do qual nós não podemos ter nenhum senão. Não tem senão nesse assunto. Ou é, ou não é. Ou é pelas obras, ou é pela graça, por meio da fé. Não tem jeito de ter graça e obras, obra e graça. Ou é graça, ou são obras. No assunto da justificação. Agora, no assunto da santificação, de crescermos na nossa vida, de conhecimento com Deus, aí sim. Essa graça que já nos foi dada, de graça, trabalha em nós, gerando em nós uma resposta que nós podemos então administrar de forma positiva ou de forma negativa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós podemos endurecer. Nós podemos dar coices nos propósitos de Deus. Né? Nós podemos deixar de ouvir a sua voz. Não podemos? Podemos. Mas esse é assunto de santificação. Isso não é um assunto de justificação.
Não vamos misturar os assuntos, né? O assunto de Romanos 4 é somente justificação e mais nada. Então vamos prosseguir. Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. E aí ele cita o Salmo. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. E veja que aqui é plural. Iniquidades, pecados, todos perdoadas. E cujos pecados são, uma outra palavrinha que eu queria que você atentasse aqui, porque na reunião passada eu falei dela. Cobertos. Lembra? Cobertos. Porque no capítulo 3 de Romanos, lá no verso 22, olha aí Romanos 3, 22, diz que essa justiça de Deus, ela é mediante a fé e não as obras, né? Justiça de Deus mediante a fé, não fé na fé, olha lá, Romanos 3, 22, mas fé em Jesus Cristo, tá certo? E depois diz assim, para todos, e agora vem aí entre colchetes, e sobre todos. Está vendo que não é uma justiça infundida, mas é uma justiça imputada sobre todos. E agora Romanos 4, 7, Romanos 4, 7, nós acabamos de ler, diz pecados cobertos. Né? É a mesma ideia. O sangue precioso de Cristo, cobrindo aqueles que creem na eficácia da sua morte. Os que não creem não estão cobertos por esse sangue. O que vai acontecer com eles? A Epístola aos Romanos é clara. Sobre eles permanece a ira de Deus. Né? Mas sobre aqueles que se entregaram voluntariamente a Cristo, eles estão cobertos pelo sangue de Cristo. Perfeito. Santo. Sobre esses nenhuma condenação há. Por quê? Porque toda a condenação o Senhor Jesus já tomou sobre si. Na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho da graça. É o único Evangelho que glorifica a Deus em Cristo. Né? Quão importante, irmão, é a nossa compreensão. Vamos prosseguir. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará. Palavrinha importante, né? Já apareceu aí 2 vezes. Imputará pecado. Ele imputou o nosso pecado a Cristo. Irmãos, e se você crê que naquele sacrifício não houve problema, ou você acha que houve problema? Se houvesse problema, Deus não poderia ressuscitar a Cristo. Se houvesse qualquer defeito, qualquer falha, erro, pecado envolvido naquele sacrifício de Cristo, ele não sairia da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você crê que Deus ressuscitou a Cristo, então aquele sacrifício foi perfeito. E se você crê que foi perfeito, então você não pode ter qualquer dúvida sobre a sua justificação. Você vê como uma coisa está ligada à outra? Se você tem alguma dúvida de que você é justificado pela fé em Cristo, então você tem dúvida sobre o valor da cruz de Cristo. Uma coisa está atrelada à outra. Se aquele sacrifício foi perfeito, então seu pecado está lá. Se você crê que ele foi perfeito, seu pecado está lá. Mas se você não crê que ele foi perfeito, seu pecado está em você. Né? E você é responsável por ele. Uma coisa está atrelada à outra. Vamos continuar. Versículo 9. Vem, pois, essa bem-aventurança. Qual bem-aventurança? A justificação pela fé. Né? Do verso 6, verso 5, verso 6. Vem essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, que são os judeus? É só para os judeus essa bem-aventurança? Paulo pergunta. Ou é também para ou vem sobre, não é? Olha o sobre aí de novo. Sobre os incircuncisos, aqueles que não tem nada a ver com Moisés, com Abraão, com Davi, nem com nada disso, porque eram gentios, estavam separados do povo da aliança, não tinham nada a ver com o povo de Deus, não tinham aliança de Deus, não tinham palavra de Deus, não tinham leis de Deus, mandamentos de Deus, não tinham nada com Deus. Então Paulo pergunta, e agora? Essa justiça vem só sobre os que são o povo da aliança, judeus? Olha o que ele vai dizer, irmãos. Se fosse só para os judeus, nós estávamos perdendo tempo aqui. Todos nós. Né? Aí ele diz assim, ou vem também sobre os incircuncisos, ele pergunta, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Olha que coisa linda.
Ele não vai tentar provar de alguma maneira qualquer que a graça é também para os gentios. Ele vai continuar usando o exemplo de Abraão. Não perca o raciocínio aí. Ele vai continuar usando o exemplo de Abraão, que é o exemplo máximo para o judeu. Foi com Abraão que a raça dos judeus começou. Ele é o pai dos judeus. Paulo vai continuar usando o exemplo de Abraão e vai fazer uma pergunta maravilhosa. Ele vai falar assim, então vamos tomar o exemplo de Abraão aqui. Né? O pai de todos os que creem. Vamos ver o que aconteceu com ele. Como que a palavra diz que a justiça foi imputada sobre ele? Quando que a justiça foi imputada sobre ele? Quando ele estava circuncidado ou quando ele estava incircunciso? É o que Paulo pergunta aí, na sequência do texto. Aí ele fala assim, quando ele estava incircunciso. O que ele quer dizer, irmãos? Ele quer dizer o que ele já disse. Que Abraão foi chamado como um pecador de Ur dos Caldeus, um idólatra, que segundo a tradição hebraica vivia lá naquela região, na qual havia 2.000 tipos de ídolos diferentes. E segundo a tradição, a família de Abraão manufaturava ídolos, completamente sem visão do único Deus verdadeiro. Então Estevão, quando dá aquele testemunho dele lá em Atos, fala assim, o Deus da glória se revelou a Abraão, estando ele em Ur dos Caldeus. E como que ele estava? Ele já tinha lá um sinal de que ele amava a Deus, de que ele era circunciso por Deus, circuncidado por revelação de Deus, por ordem de Deus? Não! Ele era um gentio, alienado, separado. Esse é o argumento de Paulo aí, né? Ele não tenta mostrar isso de outra forma, mas no próprio Abraão. E isso é muito importante. Porque em Abraão que Deus estabeleceu a sua aliança, né? Então ele usa o exemplo do próprio Abraão. Olha lá, no verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída, Romanos 4:10, essa justiça, né, sobre Abraão, como lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aí ele responde, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ele quer mostrar que não tem obra nenhuma. Nenhuma. Circuncisão, irmãos, no Velho Testamento é uma figura do batismo no Novo Testamento. Então nós não nos batizamos para ser salvos, né? Nós nos batizamos porque já fomos salvos. No batismo nós damos o nosso testemunho público. Se nós somos batizados sem crer no Senhor Jesus de uma forma clara, definida, né? Ele se entregou por mim e eu lancei todo o meu coração em confiança a Ele como meu único e suficiente Salvador. Se alguém se batiza sem essa convicção, ele passa de um pecador seco para um pecador molhado, depois do batismo. Não tem nenhuma virtude no batismo, né? Nós somos justificados pela graça por meio da fé. Abraão recebeu essa bênção quando incircunciso, e então ele foi circuncidado. Nós também. O Senhor se revelou a nós em Cristo quando nós não tínhamos nada com Ele. E então nós batizamos. Nós damos o nosso testemunho público, né? Cremos que Deus se revelou em Cristo. Não na natureza, no sol, na lua, na criação, nas estrelas. Não é panteísmo. Não é deísmo. Nós cremos que o único Deus Criador e sustentador se revelou unicamente em Cristo Jesus. E esse Filho Santo de Deus foi entregue na cruz do Calvário como um pecador, sendo Deus. Totalmente voluntária essa sua morte, porque Ele é Deus, homem. Então Ele realizou algo na cruz do Calvário para a minha justificação, uma obra única, singular. Creio nessa eficácia. Isso é justificação. Então quando eu me batizo, né, me submeto ao batismo, eu dou esse testemunho. Creio nessa eficácia. Não creio em mim. Não tenho justiça. E nem espero ter, porque já tenho em Cristo. Né? Imputação. Cristo, nossa justiça. Quão importante é isso, irmão? Porque então é baseado nessa visão que nós podemos desenvolver nossa salvação. Desenvolver. Com temor e tremor. Não brincando com o pecado. Não é? Mas quanto mais clara a visão da justificação pela fé em Cristo, mais nós experimentamos a graça que muda. A graça que transforma caráter. A graça que muda uma pessoa para outra pessoa. Não é? O próprio Cristo é formado em nós por causa da nossa justificação.
Porque nós já fomos aceitos. Porque o assunto de relação com Deus já está resolvido. Nós agora chamamos a Ele de Pai. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E baseados nele nós clamamos, Abba, Pai. Você já viu um muçulmano orar? Você já viu um muçulmano falar Pai para Alá? Acho que é por isso que esse Deus deles chama Alá, de tão longe que ele está. Eles olham assim, Alá, ele está lá. Né? Eles não têm nenhum relacionamento com esse Deus. Ele é um Deus que julga, que pune. Alá. Né? Mas o Deus dos cristãos é Pai. Né? O nome do nosso Deus é Pai. Paulo, quando ele escreve Efésios, ele diz assim, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos, o que nós falamos? Pai, querido Pai, Pai Celestial. É nessa mão que nós estamos. Né? Irmãos, o único povo sobre a face da terra em todos os tempos que chama Deus de Pai é o cristão. Não é? Todos os outros têm muito nome. Muitos nomes diferentes. Não é isso? O Deus dos hindus é o Brahman. Não é Brahma não, viu? É Brahman. Com N no final. Não é? É o nome do Deus dos hindus. É o Brahman. Não é? E o do islâmico é o Alá. E todo mundo acha que é o mesmo Deus, só muda o nome. Que grande bobagem. Porque essa ideia que eles têm de Deus, por exemplo, o Brahman dos hindus, nem pessoal é. Ele não é nem um Deus pessoal. Ele é um espírito que habita em tudo que está em todos. Panteísmo. Isso não é Deus da Bíblia. Não é mudança de nome só não, irmãos. É mudança de tudo. E ninguém chama Brahman de pai. E nem Alá de pai. Porque eles não são, ele não tem essa realidade, né, para eles. Alá é juiz. E aqueles que creem nele são seus súditos. Mas o nosso Deus é o nosso Pai, porque Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eternamente. Pai eterno e Filho eterno. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus são unidos a Ele de tal forma que nele fomos feitos filhos de Deus. Lembra o que João diz no primeiro capítulo? João 1,12. Mas a todos, ele diz, veio para o que era seu, no verso 11, os seus não o receberam. Está se referindo aqui ao povo judeu, né? No qual, inicialmente, ali o Senhor Jesus se revelou, né? Agora olha o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, ou creram nele, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que são esses? Ele explica aí. A saber, quem são? Aos que creem no seu nome. Coisa maravilhosa, né? Esse é o Deus dos cristãos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos, não súditos, empregados ou qualquer outra coisa, né? Mas filhos. Então, vamos prosseguir lá em Romanos 4. Nós vemos até o verso 10. Verso 11 agora. Diz que então Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Está vendo? A da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. São os gentios. Nós quando cremos no Senhor Jesus, nós não precisamos ser circuncidados como o povo judeu é até hoje. Nós sabemos que a circuncisão é só uma figura da verdadeira circuncisão, não é? A fé em Cristo. A fim de que lhes fosse imputada, de novo a palavrinha imputada, a justiça, final do verso 11. Verso 12 agora. E Abraão ainda é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, ou na carne, né? Mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Olha quantos argumentos Paulo desenvolve aí. Deus fez uma promessa para ele, em ti serão benditas todas as nações da terra, né? E Paulo está dizendo, ele não fez essa promessa baseado na circuncisão, né? Foi uma promessa da graça, não teve nada a ver com a circuncisão. Então ele diz, essa promessa de ser herdeiro do mundo
não foi feita por intermédio da lei, mas mediante a justiça da fé. Verso 13. Verso 14 agora. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, então anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a promessa foi feita antes da lei. Né? Então veja que há uma lógica, irmãos, em todo esse raciocínio aí. Não é? Se a herança é baseada na lei, então cancela-se a promessa. Porque a lei veio muito depois da promessa. A lei só veio com Moisés. A promessa foi feita antes com Abraão. Né? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé. Por que provém da fé? Para que seja segundo a graça. São dois pares, né? Graça e fé. Nós somos justificados totalmente pela graça por meio da fé. Se é graça, então não posso fazer nada. Só posso crer. Estritamente falando, não posso nem crer. Porque primeiro o Senhor nos infunde vida, nova natureza. Depois nós cremos. Nós não temos capacidade de crer sem uma mudança de natureza, uma nova natureza. Né? Nascidos de novo. Verso 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Interessante Paulo usar, através do Espírito Santo, esse argumento nesse ponto. Porque na vida de Abraão, Deus chamou à existência coisas que não existem. Não apenas naquela experiência da ressurreição de Isaac, né? Ele diz o Deus que vivifica os mortos. Isso foi o que Abraão experimentou ali lá no final da sua vida já, quando ele já tinha andado bastante com Deus, colocou seu filho sobre o altar, né? Mas Paulo se refere aí a duas experiências de Abraão. Uma na sua vida madura de fé e uma na sua vida inicial de fé. Na sua vida madura, ele creu no Deus que vivifica os mortos, quando ele colocou o próprio Isaac sobre o altar. Agora, na sua vida inicial de fé com o Senhor, Paulo diz aí, olha, no verso 17, não é final que eu acabei de ler, chama à existência coisas que não existem. Por que Deus chamou a existência na vida de Abraão que não existia? Não foi só o seu filho, né? Foi a justiça. Abraão foi justificado pela fé. Ele não tinha justiça. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque Deus chama à existência coisas que não existem. E baseado nessa aliança, ele concedeu um filho, que também não existia. E nem tinha capacidade de existir. Do homem velho com uma mulher velha e estéril. Né? Deus gerou esse filho totalmente pela graça, sem obras humanas. Está vendo o que ele fez com Abraão? Ele queria dar um risco no Abraão. Falou, Abraão, sai de cena. Eu sou Deus que vivifica os mortos e chamo à existência coisas que não existem. Inicialmente Abraão saiu de cena. Quando Abraão entrou em cena, ele só causou problema. Ele entrou em cena e produziu um fruto da carne, né? Através de Agar, um Ismael. Um problema até hoje, porque Abraão entrou em cena, ao invés de esperar e confiar no Deus que fez a promessa, né? Isso é uma figura da nossa própria história com o Senhor. Se nós cremos e esperamos, nós desenvolvemos bem a nossa salvação. Agora, se nós não cremos e nem esperamos, nós andamos segundo a carne, né? E sofremos. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Sara não tinha apenas idade avançada. Sara era estéril, não podia ter filhos. O versículo 19 é lindo, porque está dizendo que fé não é pensamento positivo. Irmão, alguém fez lavagem cerebral em você? Para você crer no Senhor Jesus? Alguém ensinou técnicas de pensamento positivo para a sua vida ser mudada? Isso é nada, né? Isso não leva a nada. Nós cremos no Senhor Jesus pela revelação de Deus através da sua palavra, pela graça. E a fé não nos torna tolos, bobos, não é? Como muitos do mundo pensam, muito pelo contrário. A fé não é irracional, ela é supra-racional. Está vendo esse verso 19 como é lindo? Não diz que quando Abraão creu em Deus, ele se tornou um tolo, não é? Um bobinho.
esperando de um velho, com uma mulher velha, estéril, como um bobo, não é? Esperando alguma coisa acontecer. Mas diz que Abraão creu na palavra de Deus, por um lado. Ele olhava para si mesmo e via um corpo amortecido. Via uma mulher estéril e idosa, incapaz de ter filhos. Ele não era um tolo, ele via tudo isso. Ele via a promessa de Deus e ele via a sua falência, sua incompetência ao mesmo tempo. A fé não nos torna ingênuos. A fé não nos torna tolos, muito pelo contrário. Nós não somos visionários. Nós cremos na revelação de Deus, na palavra de Deus, assim como Ele nos falou em Cristo. E nós levamos em conta que nós somos incapazes, incompetentes, fracos, mas nós cremos que Cristo é não só nossa justiça em primeira mão, mas Ele é também nossa santificação. Ele é também Deus que vivifica os mortos. Ele é também aquele que vive em nós. Ele é também aquele que chama a existência coisas que não existem. O que não existe na sua vida? Na sua vida não existe paz? Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Na sua vida não existe amor? Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Na sua vida não existe paciência, capacidade de suportar? Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Só que Ele não vai nos dando isso como fragmentos de bênçãos. Ele nos dá tudo isso em Cristo. Se nós temos em Cristo, temos a Cristo, vivemos em Cristo, nós temos em Cristo tudo isso. Em Cristo Ele chama a existência coisas que não existem. Assim como Abraão teve tudo em Isaac. Em Isaac estava tudo que Deus prometeu para Abraão. A herança, o reino, a bênção para todas as famílias da terra, estava tudo em Isaac. Assim também Deus nos dá tudo em Cristo. Lembra o argumento de Paulo mais para frente aqui em Romanos 8? Ele fala assim, aquele que não nos negou o seu próprio filho, não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas? Não é isso? Vamos terminar aqui esse texto então para a gente encerrar. Versículo 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Esse é o resultado do Evangelho. Só o Evangelho, como ele é, dá glória a Deus. Qualquer outro tipo de pregação divide a glória. A reforma tinha, os reformadores costumavam colocar 5 grandes alicerces sobre os quais toda aquela visão reformada se baseou. Sola fide, sola escritura. Um deles é soli deo gloria, em latim. Somente a Deus a glória. Soli deo gloria. Irmãos, o evangelho genuíno é o único evangelho que dá toda a glória a Deus. Então nós não temos a visão do evangelho como ele é, glória repartida. Eu fiz um pouco, eu sempre busquei, Deus, quando olhou para mim, viu isso, ouviu aquilo, a glória é repartida, Mas o evangelho como ele é, ele redunda em glória só a Deus, porque ele mostra a nossa falência, nossa incompetência, e o amor de Deus nos buscando. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado, mais uma vez, a palavrinha, para justiça. E não somente por causa dele está isso escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós, agora nós entramos na história aí. Antes era Abraão, Davi, citando lá os exemplos. Como que Deus justifica o ímpio? Como que Deus justifica o que não trabalha? Como ele falou lá, Agora ele chegou em nós aí, olha. Não foi só por causa de Abraão que foi isso escrito, mas também por causa de nós. Porque a nós igualmente nos será, e de novo a palavrinha, imputado. A saber, nós quem? Todo mundo? Todo homem? Toda criatura? Não. Nós que cremos. Cremos no quê? Naquele que ressuscitou. Por que você acha que ele aborda a ressurreição aqui? Por que ele não fala na morte, fala na ressurreição? Por causa do que eu já expliquei. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não iria ressuscitar. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte tem poder sobre aquele que tem pecado.
Mas a morte não tem poder sobre quem não tem pecado. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, essa é a segurança de que o seu sacrifício foi perfeito aos olhos de Deus. E de que nós que descansamos nesse sacrifício, estamos justificados. Né? Então, ele diz, nós que cremos naquele, se referindo a Deus, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, porque o salário do pecado é a morte. Então ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões. Mas não parou aí, esse é o meio evangelho. A outra metade está na frente aí, ó. E ressuscitou. Né? Não só foi entregue à morte por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Não tem jeito de ser mais claro. Né? Como eu disse para os irmãos, o Espírito Santo, ele não deixa dúvida alguma, nenhum senão nessa verdade, porque ela é o fundamento da igreja. Irmão, seu coração tem descansado nisso? Você já se rendeu a Cristo como seu Salvador? Você já tem plena convicção de que não há mérito em você? Você já deu esse testemunho público diante da igreja? Você deve fazer isso. Eu sei que há alguns aqui, que talvez, sei que estão sendo trabalhados pela palavra do Senhor, mas apressem isso diante dele. Considere isso no seu coração. O que te retém de dar esse testemunho? Se você tem alguma dúvida, lança ao Senhor. Só Ele pode tirar a tua dúvida. Se você tem esperado em alguma coisa em você mesmo, conversa com o Senhor. Porque Ele vai mostrar que você não pode nem deve esperar nada em você. Mas se você também não tem clareza sobre o que Ele efetuou na cruz do Calvário em Jesus, também não se precipite. Peça a Ele para te dar convicção do significado daquela morte do Senhor Jesus. Porque senão você vai ser só o pecador molhado, nada mais. Peça a Deus para te dar visão. Qual o significado daquela cruz e daquele que de lá morreu? Por que Ele lá esteve? Foi por causa de conflito religioso, conflito político, você acha? Você acha que eles podiam levar o Deus homem à cruz? Porque eles eram muito duros, rebeldes? O Deus homem foi à cruz voluntariamente, por mim e por você. O seu sacrifício foi sacrifício voluntário e amoroso. Ninguém tira a minha vida, ele disse. Eu espontaneamente a dou. E eu tenho autoridade, ele falou, tanto para entregá-la como para reavê-la. Isso eu recebi do meu Pai. Então, irmão, você que já conhece o Senhor, que já deu esse testemunho, se fortaleça na graça. Você que tem lutado com relação a essa verdade, continue lutando aos pés de Deus com sinceridade, para que Ele te mostre Cristo e a sua cruz, com clareza. Para que você possa então dar esse testemunho público, que você crê em um Salvador fora de você, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que foi entregue por causa das suas transgressões e ressuscitou para te justificar diante de Deus. Amém. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque Tua palavra é nela mesma, espírito e vida. Nosso coração se alimenta, Senhor, da Sua palavra. Nós pedimos, Senhor, a Ti, que o Senhor possa usá-la para fortalecer, alimentar profundamente o nosso espírito em Ti, Senhor. Que o Senhor possa usá-la também nessa noite para gerar conversão, Senhor, nos corações. O Senhor possa conduzir a convicção de pecado àqueles que carecem dessa convicção. O Senhor possa conduzir a convicção da justificação somente pela graça, por meio da fé, àqueles que o Senhor tem chamado. Obrigado porque Tua palavra não volta para Ti vazia. Nós cremos, Senhor, na total eficácia dela. Pedimos ao Senhor que assim trabalhe essa palavra em nossos corações e salva-nos, Senhor. E santifica-nos, Senhor. E trabalha-la em nós de tal forma que sejamos mais semelhantes a Ti. Que Cristo seja formado em nós por meio da Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos crer
pela Tua graça, porque podemos descansar, porque podemos nos gloriar em Ti, porque podemos nos considerar como bem-aventurados, porque nós fomos incluídos na pessoa do Teu Filho. Obrigado pela Tua morte, obrigado pela Tua ressurreição, obrigado pela nossa salvação consumada na cruz do Calvário. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.